Olá pessoal, meu nome é Edson Vieira, professor da FACE, na Universidade Federal de Goiás, e hoje estamos aqui para mais um vídeo da nossa série sobre macroeconomia goiana, macroeconomia brasileira, tratando especificamente do PIB de 2024 e das perspectivas de crescimento da economia brasileira para esse ano de 2025. Então, pessoal, nós começamos o ano de 2024 com expectativa de crescimento da economia brasileira que girava ali em torno de 0,8, 0,87, até em algumas análises a 1%, né? Mas como a gente sabe, o resultado do ano fechou bem, o IBGE divulgou os dados recentemente, né? E a economia brasileira cresceu em 2024 3,4%, né? Então esse resultado é expressivo, né? Na série histórica do IBGE, que começa em 1996, o resultado de 2024 só foi menor do que o de 2021, em que a economia brasileira cresceu 4,8%, e o de 2010 com crescimento de 7,5%, né? É importante a gente até relativizar o resultado de 2021, porque foi um resultado vindo após uma queda em 2020, decorrente da queda do PIB brasileiro e dos PIBs do mundo todo, né, por conta da pandemia da Covid-19. Então, o resultado de 2024 de 3,4% coloca na série histórica do Brasil esse ano em destaque, né? Tanto que o PIB per capita superou 55 mil reais, né? E foi também o maior valor da série histórica do IBGE. Quando a gente estuda como se calcula o resultado da atividade econômica num país ou numa determinada região num dado tempo, a gente vê que isso pode ser feito de três óticas: ótica da produção, ótica da renda e a ótica da despesa. No caso da ótica da produção, são levantados os valores de todos os bens e serviços finais produzidos na economia num determinado período de tempo. Na ótica da renda, a gente levanta toda a renda gerada no processo de produção desses bens e serviços finais. E no caso da despesa, a gente levanta quem são os consumidores desses bens e serviços finais, né? Nessas contas trimestrais que o IBGE divulgou, né, recentemente, apontando esse crescimento de 3,4% do PIB, foram divulgados os dados pela ótica da produção, também chamada de ótica da oferta, né, e a ótica da despesa, também chamada de ótica da demanda, né. Olha, pessoal, o resultado do crescimento econômico da economia brasileira em 2024 foi mais espalhado pelos setores de atividade da economia do que aquele que nós tivemos em 2023. Em 2023, o crescimento dependeu muito da atividade agropecuária, né? Então, foi puxado, foi alavancado pelos bons resultados que nós tivemos naquele setor. Em 2024, já aconteceu bem diferente, né? Nós tivemos uma queda de 3,2% do PIB da agropecuária. Nós já conversamos sobre isso aqui, né? Tivemos no ano passado a maior seca no Brasil em 80 anos, sem contar as chuvas excessivas verificadas no sul do país, né? Então agora, nesse ano de 2024, nós tivemos um crescimento puxado pela indústria, né, que avançou 3,3%, e pelo setor de serviços, que cresceu 3,7%, né? E o setor de serviços é o setor mais amplo da economia, porque envolve telecomunicações, envolve serviços prestados às famílias, como, por exemplo, serviços de higiene e limpeza, serviços de beleza, restaurantes, hotéis, né? Então, é um setor muito amplo. Tecnologia da informação representa cerca de 70% da economia brasileira e foi o que mais avançou nesse ano de 2024. No caso da indústria, pessoal, chama atenção primeiro o crescimento da construção. O setor de construção avançou bem no ano passado, né? Nós tivemos aí um movimento recente de elevação da taxa básica de juros da economia brasileira, a taxa Selic, mas, em média, em 2024, essa taxa foi menor do que a que nós tivemos em 2023. Isso favorece muito o setor da construção, bem como outro que se destacou, que foi o de produção de automóveis. Essa produção também chamou atenção em 2024 e foi uma das atividades que puxou a indústria no país naquele ano, né? Tivemos também um crescimento da produção de máquinas e equipamentos elétricos, indústria alimentícia, indústria moveleira
e produtos químicos. Esses foram os principais setores de atividade cuja produção em 2024 puxou o crescimento industrial e com isso, né, contribuiu para que a gente tivesse aí um crescimento maior do PIB naquele ano. E a queda que nós tivemos na agropecuária foi alavancada principalmente pela redução da produção de soja. A soja é o principal produto agrícola produzido aqui em Goiás e também no Brasil como um todo. Produção de milho também teve uma queda significativa e também a produção de laranja. Esses são os destaques, né? São os principais produtos que puxaram a queda da produção agropecuária no Brasil em 2024. Todas essas análises que fizemos até agora, né, foram relativas à ótica da oferta ou da produção. No caso da ótica da demanda, que como eu disse, né, verifica quem adquire a produção doméstica, nós tivemos o destaque da chamada formação bruta de capital fixo, que representa os gastos com construção e compra de máquinas e equipamentos, algo fundamental para que a capacidade produtiva do país continue a crescer e permite o crescimento econômico sem pressões inflacionárias, né? Tivemos também o crescimento do consumo das famílias. Isso é importante porque esse consumo das famílias representa cerca de 64% do PIB pela ótica da demanda, então é o principal componente do PIB por essa ótica. Crescimento também do consumo do governo, das exportações e também crescimento das importações. Já o setor externo, pessoal, gerou um resultado líquido negativo para o PIB no ano passado, né? Por quê? Porque nós tivemos um crescimento de cerca de 2,9% das exportações, mas as importações cresceram muito mais. Então, quando você tem importações, significa que os agentes domésticos estão, de alguma maneira, deixando de consumir parte da produção nacional para consumir parte da produção que é realizada no resto do mundo. Então, com um crescimento de 4,9% das importações e de apenas 2,9% das exportações, o resultado líquido do setor externo foi negativo para o PIB doméstico, né? O que acontece? Acontece que a relação entre importações e crescimento econômico é diretamente proporcional. Então, quando você tem crescimento do PIB, você tem crescimento também das importações, não apenas de produtos consumidos pelas famílias, mas também de máquinas, equipamentos de um modo geral, porque você tem aumento dos investimentos das empresas, né? Então, uma parte das importações ocorridas no ano passado vem desse aumento de investimentos que nós tivemos no país, né? Não por acaso nós tivemos aumento das importações aí destacadas de máquinas e equipamentos elétricos, por exemplo, e de máquinas e equipamentos de um modo geral. Muito bem. E quais são as perspectivas de crescimento para esse ano de 2025 para a economia brasileira? Olha, como aconteceu no ano passado, os analistas preveem que nesse ano a gente vai ter um crescimento menor do que aquele ocorrido em 2024, né? Então aí estamos com estimativas aí de 1,8, 1,9, 2%, mas essas expectativas estão caindo. Acontece que já no quarto trimestre do ano passado, nós tivemos aí um arrefecimento do crescimento econômico da economia brasileira. Então tivemos um avanço de 0,2%, mas eu destaco uma queda do consumo das famílias depois de 13 aumentos consecutivos. Então, a sinalização é que, de fato, nesse ano de 2025, a gente deva ter um crescimento menor do que aquele ocorrido em 2024. A boa notícia é que, pelo menos no primeiro trimestre de 2025, o resultado deve vir expressivo, né? Nós vamos ter nesse ano a maior safra agrícola da série histórica do IBGE, então deve passar a safra de 2023, que até agora foi a mais elevada, né? Isso deve contribuir para puxar o PIB no primeiro trimestre, porque geralmente esse resultado da atividade agrícola se concentra mais no primeiro trimestre do ano. A gente deve ter também algum impacto dessa questão dos empréstimos consignados feitos com garantia do FGTS e também da liberação de recursos daquelas pessoas que tinham optado pelo saque aniversário, né, que agora vão ter os seus recursos liberados. Isso deve ajudar a dar algum impulso no PIB, mas ao longo do ano isso tudo não deve ser suficiente para mudar a tendência de crescimento menor. Acontece que a taxa Selic, sim, foi menor em média em 2024 do que em 2023, mas no ano passado ela começou a subir no mês de setembro. E como a gente sabe, nesse momento ela encontra em 14,25%, é uma taxa
muito elevada para os padrões internacionais e também para os padrões nacionais, né? Então, só para a gente ter uma ideia, esse patamar é o maior para a economia brasileira desde 2016. Então, isso inibe o consumo das famílias e inibe também os investimentos das empresas, né? Porque torna o custo do investimento maior e também tem o custo de oportunidade, né? O empresário vai fazer as contas do que seria melhor para ele, se investir na sua produção ou, por exemplo, se aplicar no mercado financeiro, tendo um retorno significativo com riscos menores, principalmente pela aplicação nos próprios títulos da dívida brasileira, né, que são representados pelo risco soberano e, portanto, pelo menor nível de risco em termos de aplicações financeiras que existem no mercado. Pessoal, essa questão da taxa Selic é importante pelo seguinte: mesmo que o governo estabeleça outras medidas de estímulo ao crescimento econômico, como é o caso, por exemplo, desses empréstimos consignados garantidos pelo saldo das contas de FGTS, se isso der resultado e a economia continuar no crescimento econômico maior do que aquele compatível com a inflação estabilizada, o Banco Central deve reagir aumentando ainda mais a taxa Selic. Então, enquanto a gente não tiver uma inflação mais controlada, é muito improvável que a gente tenha um crescimento econômico muito mais robusto, porque esse crescimento econômico muito mais robusto aumenta a demanda agregada, que é justamente aquilo que o Banco Central busca esfriar quando aumenta o patamar da taxa Selic. E além dessa questão da política monetária, nós sabemos que nós temos outros fatores que estão contribuindo para que a gente tenha um crescimento econômico menor, não apenas no Brasil nesse ano de 2025, mas também em outros países do mundo. E aí eu me refiro especificamente às incertezas causadas pela política tarifária do governo Trump, né? Então a gente vem acompanhando os aumentos das tarifas de importação que os Estados Unidos impuseram, por exemplo, aos seus principais parceiros comerciais, China, Canadá e México, né? Mas a promessa de outras elevações, nós tivemos também, no caso do Brasil, o aumento das tarifas de importação de ferro e aço. Isso nos atinge diretamente porque o principal mercado para as exportações desses produtos do Brasil são os Estados Unidos, mas, como a gente tem visto, há a promessa pelo governo Trump de elevações de outras tarifas de importação, né? O governo está prometendo ter a chamada reciprocidade tarifária e, com isso, elevar as tarifas de importação de outros países até que essas tarifas atinjam aquilo que esses outros países cobram de tarifas de importação dos Estados Unidos, né? Então, isso deve atingir o Brasil. A gente tem aí uma média de tarifas de importação dos Estados Unidos de cerca de 2%, e no caso do Brasil, as tarifas de importação de produtos dos Estados Unidos estão em torno de 10%, 11%. Então, se isso acontecer, nós devemos ter o crescimento econômico menor do mundo todo nesse ano de 2025 e também em 2026. Vamos imaginar uma coisa: uma indústria automobilística aceita voltar a produzir nos Estados Unidos, depois de ter saído aí por conta de questões relacionadas à aproximação de mercados e à redução de custos também. Mas tem duas questões que são importantes nesse aspecto. Primeiro, o investimento que seja feito agora, geralmente tem prazo de maturação muito longo, e esse prazo pode inclusive ultrapassar o mandato do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E a segunda questão, pessoal, é que fica difícil de um empresário, de a empresa, calcular o retorno do investimento, porque várias peças e componentes desses carros são produzidos em vários outros países, né, porque nós temos aí a questão das cadeias globais de valor, e não se sabe exatamente quais vão ser as tarifas de importação que serão praticadas no âmbito aí do governo Donald Trump, né? Então tudo isso gera incerteza acerca dos investimentos, tende a reduzir o crescimento econômico nos Estados Unidos e também no resto do mundo. Só para a gente ter uma ideia dos resultados desse processo, a OCDE estima que se nós tivermos um aumento bilateral de 10% das tarifas de importação, isso deve reduzir o crescimento do comércio mundial em 2%, né? Então, o menor crescimento do comércio mundial vai gerar uma produção
e uma renda menor no mundo todo. Isso acaba também gerando expectativas maiores de inflação, né? Porque essas tarifas aumentam os preços domésticos nos Estados Unidos e devem aumentar também em outros países, né? Então, políticas monetárias mais restritivas e crescimento econômico menor no mundo todo, inclusive no Brasil. De fato, as condições não estão muito favoráveis a um crescimento econômico mais robusto. Esse cenário externo adverso, o espaço fiscal do governo para estimular a economia é menor do que aquele verificado em 2024 e em 2023, e mesmo que os estímulos governamentais sejam efetivos, aumentando a demanda agregada, o fato é que o Banco Central pode reagir com juros maiores, buscando exatamente diminuir essa demanda agregada para trazer a inflação para dentro da meta. Então vamos acompanhar esses acontecimentos, a gente vai continuar conversando aqui. Nesse momento eu quero novamente agradecer a todos vocês por mais essa conversa que nós tivemos aqui e já convidá-los para conversas futuras. Um grande abraço para vocês e até lá!